aí, quando que hoje você gosta do que você faz? Você gosta muito? Muito, muito. É apaixonada por isso? Sou apaixonada. Agora, daquele medo do primeiro dia de aula, quando que começou a surgir a paixão que você falou, nossa, como eu estou começando a gostar disso daqui? Demorou muito? Olha, eu acho que eu só resisti porque eu sempre gostei. Desde Por mais o que você dia, passou o perrengue, né? eu fui persistente ali, que eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou dar aula para eles sim. E a gente conseguia ir junto com a coordenação, com o apoio, né, de todo mundo. Mas consegui. Acho que o primeiro ano ainda foi meio complicadinho, assim, não foi? Como toda profissão, você não tem experiência, você vai aprendendo, né? E quando a gente vai também, todo primeiro dia com a primeira turma, todo início de ano, se não der aquele frio na barriga, aquele medo, para, né, Tânia? Mesmo porque você tá 10, 15 anos fazendo, porque são né? crianças diferentes, são pais diferentes. Então você tem que ter aquele medo, você tem que ter aquele receio. Não pode achar que você sabe tudo. São outras vidas. É uma adaptação de mão dupla, né? A professora está se adaptando e a turma também. E a turma a ela também. Eu trabalho como DJ há 36 anos, quando eu vejo o pessoal chegar no salão, começa as pernas meio aqui. Mas eu acho que todo ser humano, quando perde esse medo, quando perde esse frio na barriga, perde esse medo, ele deixa de ser bom. Eu acredito que deixa de ser bom no que faz, sabia? Eu faço 3 vezes por semana o FatCat 019. Todo começo, pra mim, eu fico ansioso. Aquele começo de eu me apresentar, falar pro patrocinador. Não, depois que começa aqui, igual a gente aqui, né? Aqui na Tontina de Letra agora. Agora tá gostoso, virou um bate-papo já. Mas pra mim, todo começo, abertura, pra mim é um frio na barriga. A rádio, quando eu vou começar, salve, salve, rapa. Não é assim que eu começo? Como que é? Salve, salve, rapa. Desse jeito. Toda vez que eu falar salve, salve, rapa. É a parte que a Tânia mais gosta, né, Tânia? Toda vez que ela encontra comigo, fala salve, salve, rapa. E aí, todo começo que eu vou fazer o salve, salve, rapa, eu tenho aquele, pra falar a hora, pra falar a temperatura, que está, 23 graus e tal. Mandar um abraço, pessoal. Depois que eu solto a primeira, a segunda, terceira música, aí eu vou... Aí vai aliviando, aí né? Você fala, pô, mas você faz isso há tantos anos. Não adianta, cara. É assim. Quando eu começo a tocar as primeiras músicas pra vocês dançar, depois da terceira, da quarta, eu já tô mais... Mas eu fico com aquela ansiosidade e tal. E é o que você falou. No dia que a gente perder isso, que você já tá cansado, você já tá esgotado de fazer... Porque assim, eu vou falar assim, uma situação por mim. Eu já toco há 36 anos. Sou DJ há 36 anos. Eu já estou num momento já que eu estou cansado. Eu estou perdendo há 36 anos meus finais de semana, um descanso, sabe? Então, assim, eu já estou ficando cansado. Ainda não estou estafado, mas eu já estou sentindo uma canseira, que isso é natural. Vamos supor, vocês, quando vocês estiverem com quase 40 anos de professor, às vezes uns aposentam e continuam, outros não. Chega uma hora que você sai de casa, você não vai mais sair do mesmo jeito que você sai hoje. Mas enquanto você continuar sentindo esse friozinho na barriga de todo começo de ano, né? Toda a volta das férias, também parece que não. Coisa. A volta das férias também, né? Você fica ansiosa para saber se eles estão vindo do mesmo jeito que terminou. Não, e tal. Toda vez chega aluno novo, né, Tânia? Na virada, na minha lista chamada já tem criança nova lá. Tem uma... É tudo um início. A entrada e saída na rede pública é grande, né? Assim. Tem bastante, né? Tem. E vocês duas são do Estado? Do Estado. Eu sou professora do Estado, professora né? do Estado. E fala uma coisa pra mim. Fala de um perrengue aí, de uma situação difícil que você passou, ou com um aluno, não precisa falar nome, claro. Mas assim, ou alguma situação de aprendizado, ou alguma coisa de rebeldia. Fala aí de uma situação difícil que te marcou. De todas milhões que você passa, uma que você fala assim, que você chegou em casa, você falou, pô, não é possível um negócio desse. É assim que você ficou inconformada. Ou uma falta de respeito com você, ou com alguém próximo, ou uma briga dentro da sala. Alguma coisa que te chocou. Você fala, caramba, eu nunca vi isso, sabe? Todo trabalho tem. Tem. O que te mexeu assim, que você falou, pô, será que eu continuo? Será que eu tenho que mudar? Nunca vi, né? Que situação difícil. O que você passou? Bom, a educação, ela sempre tem, né? Lidar com pessoas, e pessoas na idade da infância
complicadíssimo. Então, assim, todo dia tem. Todos os dias tem uma situação diferente, né? Difícil, uma situação complicada, mas eu acho assim que nos últimos anos a gente tem tido mais. Muito mais, assim. Por quê? O que você acha? Por quê? A sociedade, em geral, ela tem caído no descrédito da educação. Uma desvalorização grande do profissional professor. Aquele respeito em que na nossa época existia, daquela confiança no professor, né, da mãe. Que o professor era incentivar e falar, não, vai, respeite o seu professor. Tem essa fala, mas não tem esse sentimento. Não tem mais. Então é mais difícil adaptar uma criança. Você acha que eles estão indo por ir? A criança... Não, a criança ela vai porque ela precisa ir, ela é obrigatório ir, a família manda porque existe uma legislação que ela é obrigada a mandar. Mas a família, ela vai naquela situação de que, numa ilusão de que o filho vai ser sempre feliz. E nenhum ser humano vai ser feliz o tempo inteiro. Tânia, aconteceu uma coisa na semana passada que eu falei, nossa, século XXI, né, ano de 2024, aconteceu uma coisa dessa. Uma criança grande entrou no primeiro ano. Grande com quantos anos? 9 para 10. Aí falou, nossa, mas ele está no primeiro ano, não tem como passar ele, né? Fazer uma provinha. Não, ele não sabe nada. Aí eu falei, como assim, né? Conversando com a professora, ela falou assim, Gi, ele não estava na escola. Ele só veio porque é obrigado agora. Mas os pais não se importavam. E a criança não sabe nada. O A, E, O, U, não sabe. Não é nenhuma criança na escola. Ele tem certamente os conhecimentos dele, né, de vivência no mundo. Tem vivência, mas assim, pedagogicamente nada. O conhecimento ele tem conhecimento de vida, porque é uma criança, a partir do momento que ele nasce, ele já começa a adquirir a bagagem dele, né? Ele, dentro do útero da mãe já, né, tem aquela bagagem da família, a criança está no útero da mãe, ela escuta tudo que é falado em volta. A criança no útero está escutando tudo, ela participa de tudo. Já tem a bagagem desde o útero da mãe. Só que assim, chega uma certa idade, a criança tem que ir para a escola porque ela precisa adquirir conhecimento pedagógico, né, Tânia? Sim. E eu fiquei assim, no século que a gente está, no ano que a gente está ainda acontecendo isso, e tem bastante. É que a gente não fica sabendo, mas tem bastante criança fora da escola. Caramba. Em pleno século XXI, 2024. E choca, né? E eu fiquei chocada. Eu, como professora, eu fiquei chocada. Mas eu percebi mesmo que, uns tempos pra cá, o professor hoje, só que as pessoas não param para pensar, né? Tudo que você faz na sua vida, qualquer coisa, teve um professor. Independente se você só fez o primeiro grau, não cheguei nem a fazer o segundo. Mas teve só estudei até a 4ª série. Só estudei até terceira série, né? O 3º ano. O que você fez? Um cursinho de 30 dias, um cursinho de 15 dias, um cursinho online. A conduta da sua vida, o que você se tornou, o que você fez, alguma coisa da sua vida o professor fez parte. Então, eu sempre lembrei dos meus professores, mas hoje eu acho que a maioria desses alunos, futuramente, daqui 20, 30 anos, não vão ter essa lembrança que você teve, que a Gi fala o nome das professoras dela quando era criança, você citou nomes de várias pessoas aí, pessoas que te ajudaram no passado, sua professora de 1ª série, de 5ª série. Hã? Dona Terezinha? Que série que era? Do 1º ao 4º ano. Geralmente do 1º ano, a minha primeira professora chamava Yukiko. Yukiko? E o que eu tenho a ver com isso? Não, era o nome dela. Yukiko, né? E então, naquela época, a gente até pegava o mesmo professor do 1º até a 4ª série. E era sempre o mesmo professor, né? Então. Eu peguei, eu sou um pouco mais velhinho que vocês. A professora ia acompanhando a turma. Eu peguei assim, às vezes a mesma professora 3º e 4º. 1º e 2º. Às vezes 3 anos, a mesma professora, né? E eu tinha isso aí, cara. Agora, nos dias de hoje,
eu vejo que, sabe o que é também? A professora era a referência de todos nós, né? Nosso tempo. Hoje a referência não é só a professora para muitas pessoas, é a internet, é o que o cara fala no TikTok, é o que eles veem no Instagram. Às vezes a referência deles não é mais o professor que está na sala de aula, é o que o cara falou no Instagram, é o que o cara falou na televisão, é o que foi falado no YouTube. Então, por causa da tecnologia e com as crianças da idade que vocês dão aula, que todas elas têm um celular na mão, e não tinha. A referência era só a professora. Hoje não hoje, antes dela chegar na sua aula, de entrar, quem sou eu para falar isso? Mas é o que eu entendo. Ela já olhou o TikTok umas 40 vezes antes de ter a sua aula. Ela já vem com uma cabeça meio que formada de algumas coisas do que ela viu no celular antes de entrar na sala de aula. Então, muitas vezes o professor fala alguma coisa, você tá falando aqui, o cara do TikTok falou que é para fazer assim, assado. Estou dando exemplo. E eles pegam muito isso como norte para a vida deles. Por isso que hoje está todo mundo meio perdido aí. Meio perdido, que você fala para uma pessoa hoje de 15 anos, pô, é feriado amanhã. O cara, é feriado, né? Do que é? Eu falo, não sei, mas eu sei que é feriado. O cara não sabe do que é o feriado. Eu sei, porque eu trabalhei numa metalúrgica até o ano passado, os garotos de 20 anos lá, os jovens aprendizes de 18, 17, falou, ô Mauricião, é feriadão amanhã, hein, cara, só alegria. Eu falei, você sabe do que é? Ah, não, eu sei que é feriado. Era 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Ele não sabia o que era. 7 de setembro, não sabe. Você fala assim pro cara, Natal. O cara nem sabe o que é Natal, que é o nascimento de Jesus. Não tem ideia de nada, porque tá vendo outras coisas que estão ocupando a mente deles, que antigamente era só o professor que ocupava a mente. Então, isso é meu ponto de vista do que eu enxergo as coisas como estão acontecendo. Porque eu trabalhei em metalúrgica muito tempo e com muitos jovens, então eu sempre dou uma cutucada neles. Então, você lembra, não sei do que, você sabe, você fala de MMC, ele não sabe nem o que é isso. O que é MMC, se é alguma bebida nova que saiu, que é alguma coisa assim. Então, não tem. Agora, sim, eu falei para você dos problemas que tem. A vida nossa e a nossa profissão não tem só problema, tem um lado bom. Qual é o lado bom e que você tem satisfação de fazer no dia a dia, e aquele dia que foi maravilhoso, você sai de lá preenchida? O que te preenche? O que te traz esse amor, que apesar de todas essas problemas que nós temos no dia a dia, que ainda vale a pena ser professora? Porque eu estou falando que a professora o professor em geral, falando da professora, para mim a profissão mais importante do mundo. Do mundo. Mesmo que você entre numa empresa para ter treinamento, aquele treinamento de uma semana, quando você entra numa empresa, seja o que você for fazer, tem alguém te ensinando lá, não tem? Tem ele não pode não ser um professor formado igual vocês, mas ele está ensinando o que ele aprendeu para passar para as pessoas que vão trabalhar do lado dele. Então a turma brinca, a Eliana VPA estava esses dias, ela falou que ela teve um bom professor, que fui eu ensinando ela a ser radialista. Não sou professor, eu ensinei o que eu sei, e ela vai ensinar para outros o que ela sabe. Mas não deixou de ser uma pessoa que você te orientou. E qual é o lado bom de tudo isso que vocês passam, de não ser tão valorizada tanto financeiramente pelas pessoas, muitas vezes por alguns alunos? Qual é o lado satisfatório de ser professor? Eu quero saber das duas. Ai, Maurício, é muito difícil uma situação. São várias. São várias situações, assim. Exemplos, pode dar exemplos. Entrar na escola e ser recebida com prof, todo mundo sai correndo para te abraçar. Professora, eu não quero ficar de férias, eu adoro vir para a escola. Pro, como que eu vou fazer nas férias agora? Eu te amo tanto, eu vou sentir muito sua falta. Eu escutei isso hoje, não foi uma vez, foram várias. Sim. Então a criança, ela forma um vínculo tão forte, tão intenso ali com o professor, desde o início. Eu vejo sempre a criança muito bem ali. Por mais que ela esteja passando por situações difíceis, por algum momento complicado, as regras de sala de aula, né? Tudo ali muito intenso para ela, e às vezes ela não tem isso em casa, mas por tudo que ela está passando ali ela está se sentindo bem, ela está num lugar
dela, que ela está sendo respeitada, cuidada, amparada. Então, assim, eu tenho só... O retorno que eu tenho das crianças é esse, sempre. Sabe, e amparo, quando vale a pena também, Tânia, não sei se você percebe isso, quando você está dando aula e tá todo mundo em volta de você e a gente está fazendo as atividades, tá aquela bagunça na sala, o sinal bate e já era para você estar lá embaixo. E você não percebeu e as crianças, nossa, mas já né? As crianças falam, mas já, pro? Gente, deixa para amanhã, acabou. Né? Porque eles começam eles se distraem tanto com a aula, fazendo as atividades, que eles ficam bravos quando bate o sinal. Eles não querem ir embora. É muito engraçado isso, não é? É comovente. Igual ontem. Ontem eu tive plataformas, quinta-feira. E eu formei uma roda. Colocamos os computadores, porque foram poucas crianças que estavam. Penúltimo dia de aula, né? Até as férias, então não vai tanta criança. Só que as crianças que precisavam ir ontem foram, né? E são crianças que estavam com dificuldade de aprendizado, tem um pouco mais de dificuldade de aprendizado, e eu fui um por um. Eu consegui chegar em criança por criança e explicar para ela como é que ela faz para entender como é que ela consegue ler aquela palavra. E quando a criança leu, teve Tânia, que as lágrimas escorreu. Ele falou, Pro, eu li. Ele falou. Aí eles percebem que eles conseguem, todos eles conseguem, e isso é emocionante. Quando você consegue chegar ali naquela criança e plantar a sementinha no coração dela, e a vontade dela de aprender. E aí, o que a gente fez ontem, Tânia, para animar eles? Quando eles conseguiam ler, a gente batia palma. Gritava o nome da criança, sabe aquela bagunça? Então, eles se esforçavam no último para ler, para todo mundo bater palma para ele. E deu certo, todo mundo leu. Foi muito legal. Então, assim, uma coisa que eu vejo também, não sei se você percebe também, quando é um número menor de criança, é mais fácil para você chegar em cada uma. Com certeza, com certeza. Salas numerosas é complicado. Porque, assim, hoje eu estou trabalhando com uma turma de 33 crianças, né? Em fase de alfabetização, de ganhar essa fluência leitora. Chegar em cada uma individualmente trabalho. Ali. Que série que é? É difícil, é um segundo ano, né? Segundo ano igual? O segundo ano. As duas a gente tricota dão bastante. Aula pro segundo ano. No mesmo ano. Segundos anos. Isso. E é uma fase gostosa de ensinar, viu? Muito gosto, eu amo ensinar aquelas crianças. É muito legal. E quando eles descobrem que eles sabem, né? Eles deram uma aula para minha coordenadora. Ela foi fazer a minha aula de apoio e ela perguntou para eles, o que vocês estão fazendo? Né? Eles falaram assim, a gente está mexendo com material dourado. Quer aprender? Ela falou, eu quero. Então senta aí que eu vou lá na lousa. Foi muito bonitinho. E eles começaram a ensinar para ela do jeito que eles aprenderam a manusear o material dourado. Aí eles falavam assim, Tânia, que não gosta de escrever, ele não gosta de registrar, mas ele gosta de falar. Ele falava assim para mim, Pro, eu quero um número muito difícil. Me dá um número difícil que eu vou mostrar para ela como é que faz. E assim, mas é porque eles entenderam como é que funciona, né? Porque eu ensinei para eles sobre unidade, dezenas e centena com material dourado. E eles pegaram assim, ó. Foi muito legal. Aí, assim, quando você vê no olhar do outro profissional que o que você está fazendo está dando certo, é muito gostoso. É muito prazeroso.